E se existisse uma outra São Paulo? E ainda, e se existisse um outro você? Oi, eu sou a Dora e hoje eu tô aqui para falar sobre O Homem Vazio de Tiago Lee. Nesse e-book a gente vai acompanhar a história de Otto, que é um menino que está perdido. Na verdade, o Otto está fazendo tudo o que é esperado dele na vida, mas enquanto ele faz isso, ele não está se sentindo vivo, não está se sentindo querido, não está se sentindo amado. E enquanto a história do Otto está rolando, a gente fica sabendo que vários desaparecimentos misteriosos têm ocorrido na cidade de São Paulo. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe para onde essas pessoas estão indo parar, e pior, ninguém nem se lembra dessas pessoas. Então a gente vai acompanhando a vida do Otto e também simultaneamente as notícias que ele ouviu por alto desses casos, até que um dia ele encontra ele mesmo na rua. Ou seja, um cara igualzinho a ele, tendo até as mesmas cicatrizes, os mesmos jeitos, as mesmas espinhas. E esse cara, que é ele, fala pra ele que eu estou aqui porque você está desaparecendo. E nesse momento, se você soma os fatos que você já tem na história, ou seja, a depressão do Otto e os desaparecimentos que estão ocorrendo, eu pelo menos já consegui associar um pouco uma coisa a outra. Ou seja, esse sentimento de vazio e de não estar realmente ali com a pessoa desaparecendo no final. E assim que eu fiz essa associação, eu imediatamente me lembrei de Buffy, que é uma das minhas séries favoritas, e que no primeiro episódio da terceira temporada rola um plot muito parecido. Nesse episódio de Buffy, as pessoas que foram esquecidas pela sociedade começam a desaparecer. E tudo isso vai passando despercebido até que uma colega da Buffy desaparece, e a Buffy então percebe que, pera, tem algo errado aí. Enquanto a série da Buffy acaba levando a história para um caminho mais monstruoso, o Tiago Lee, nesse livro, leva a história para um caminho um pouco mais realista e, sim, de uma realidade alternativa. Essa outra versão do Otto, que é o nosso personagem principal, começa a ser conhecida como Otávio. E, de fato, ele é o Otto, só que é o Otto de uma outra dimensão, de uma realidade alternativa. E assim o Otto vai descobrindo que nessa realidade alternativa do Otávio existem várias pessoas que são os duplos de todas as pessoas que ele conhece. E lá as coisas são muito parecidas, mas não são exatamente iguais às coisas dessa dimensão. E ainda na história do Otto aparecem dois personagens que são importantes para a trama dele, que são o Jonas e a Camila. O Jonas era um amigo de infância do Otto, que sempre defendeu ele, que sempre esteve ali por ele, até um dia em que ele sofreu um acidente e então tudo mudou. Não só na vida do Jonas, como também na relação entre eles, porque a partir desse momento, o Otto passou a carregar uma culpa muito grande sobre o que aconteceu na vida do Jonas. E a Camila é uma menina que ele conheceu por acaso, numa das noites que ele saiu, e o Otávio disse pra ele, fala pra ela que você gosta de David Bowie, porque ela tava usando uma camisa do David Bowie. Então o Otávio meio que deu uma dica pra eles conseguirem se conhecer e se relacionar um pouco melhor. E quando você está começando a se acostumar com esses personagens, com essas histórias e com essas relações, de repente a gente tem uma mudança narrativa e aí a gente passa a conhecer a história da Ana. A Ana é uma bartender no Labirinto, que é basicamente uma boate de grande sucesso ali na história. E essa boate tem uma frequentadora assídua, que tá lá quase todos os dias tirando selfie, saindo com alguém, fazendo vídeos, fazendo mídias, que é a Alice. E a Ana, aos poucos, começa a reparar na Alice, a ter curiosidade sobre ela e a querer estar com ela. Até que um dia, finalmente, elas conseguem ficar juntas, a Alice sai com a Ana e finalmente dorme com ela. Na manhã seguinte, ela sai meio que na surdina, mas deixa um bilhetinho ali. Então, fofo, tudo bem, terminaram o caso delas. Depois disso, a Alice volta na boate com o mesmo vestido laranja que ela usou naquele dia. Então, ela nunca sai da boate. Não, literalmente, porque a Alice desaparece enquanto ela estava na boate. Ou, mais precisamente, ela vai no banheiro e de repente a Ana começa a reparar que a fila do banheiro tá ficando enorme e que a Alice ainda devia estar lá. Então a Ana vai lá ver o que aconteceu, ela abre a porta e a Alice não está mais lá. Ou seja, a Alice desapareceu. E então é nesse ponto que você percebe que a história da Ana não tá ali à toa e que ela vai, de um jeito ou de outro, se conectar com a do Otto.
E eu, pessoalmente, estava muito mais envolvida nessa história da Anna e da Alice do que na do Otto. Eu achei o Otto um pouco chato, apesar dele ter algumas coisas interessantes, como o fato de que ele grava vídeos pro YouTube e tem poucos seguidores, mas continua gravando, ele quer um dia alcançar uma certa fama, ele tem esses conflitos, assim, que são legais, mas, sei lá, eu só achei a Anna uma personagem muito mais interessante, pra mim, pelo menos, do que ele. Então você pode imaginar a minha surpresa quando eu descobri que a Anna, na verdade, era a irmã do Otto. Quando eu cheguei nesse momento, eu lembro que eu li e eu falei, faz sentido, porque tinham dicas nas histórias dos dois de que isso ia acontecer, mas eu não tinha me tocado realmente até aquilo ali tá explícito na minha cara, me estapeando, falando, eles são irmãos. Então eu percebi, antes tarde do que nunca. E eu acho que o desenvolvimento da história como um todo foi bem envolvente, até mais ou menos a metade do livro. E quando começou a chegar na metade final, eu senti que as coisas se perderam um pouco. Isso porque o autor tinha colocado muitos pontos ali, muitos arcos, que eu senti que precisavam de um desenvolvimento melhor e um pouco mais arrematado. Tiveram dois personagens que eu senti que foram muito mal aproveitados, que foram a Camila, que era a crush lá do Otto, e o Jonas, que era o melhor amigo do Otto. Isso porque a Camila aparece e eu fiquei esperando que ela fosse ter um papel maior em toda essa trama das desaparições. E não, ela simplesmente estava ali, era legal, ela ajudava, era parça, e foi isso, esperava mais dela. Mas talvez a minha maior decepção na história tenha sido Jonas, porque tudo naquela história foi sendo construído para o clímax, que seria quando o Otto finalmente fosse falar com o Jonas, após tantos anos sem falar e até mesmo sem poder falar com ele. Só que quando o Otto chega lá para falar com o Jonas, e aliás vale lembrar que nisso eles já estavam na segunda dimensão, não estavam mais nessa realidade aqui, e eles conseguem conversar mais ou menos por 1 minuto, até que de repente aparece a Anna, aparece a Alice, aparece vários personagens que honestamente não precisariam estar ali naquele momento. Então acaba que a história do Jonas e do Otto fica sem aquele grande final que a gente estava esperando. E o Jonas era um personagem que realmente poderia ter sido mais bem aproveitado, e em especial esse final de arco eu senti que deixou muito a desejar. E aí a gente entra na parte que é realmente a parte final da trama e que eu não vou ter como não dar spoiler. Então se você não se incomoda com spoiler, continua assistindo. Se você se incomoda, salva esse vídeo pra ver depois. Nesse ponto da história, a gente teve uma revelação que me incomodou muito. A revelação de que a Anna, que a gente conhecia, na verdade era cópia da Anna. Era a Anna da outra dimensão. Então elas estavam meio que trocadas. A Anna da nossa dimensão estava na outra dimensão, enquanto a Anna da outra realidade estava nessa realidade, e era a Anna que a gente vinha conhecendo até então e que já tinha vivido uns 10 anos aqui. E aí, ok, elas entendem que elas precisam voltar para os lugares originais e resolver as coisas mal resolvidas, só que a Anna que estava vivendo aqui tinha um melhor amigo, que era o Caio, e quando elas trocam, ou melhor, retrocam de lugar, é tipo, tchau Caio, nunca te amei, nunca falei nada com você e até mais. Ela só desaparece da vida do melhor amigo. E assim, eu entendo que a Anna original não conhecia ele, não ia saber como lidar com ele, mas cara, custava, sei lá, mandar uma mensagem, falar alguma coisa pra ele. Eu realmente fiquei meio revoltada pelo Caio, acho que não foi uma solução boa. Inclusive, acho a Anna que tava aqui muito mais carismática do que a Anna que não tava aqui. Por mim, elas poderiam ter ficado cada uma no canto errado, mesmo que já tava tudo certo. E no final da história, o Kali, que até então era tido como babacão, aparece como vilão da história. Só que eu fiquei na dúvida se ele realmente é um vilão, porque apesar dele ter influenciado, sim, em alguns desaparecimentos, ele não causou tudo. E eu fiquei até na dúvida se a intenção do autor era realmente falar que aquilo era algo maior do que ele, ou que ele era a origem de tudo aquilo. Enfim, acho que ficou um pouco mal resolvido pra mim. Além disso, outras coisas na relação do Otto com o Otávio me incomodaram um pouco. O Otávio tava ali pra falar pro Otto que ele tinha que ficar vivo, não podia desaparecer, então ele tava ali com essa missão. Ele tinha essa urgência. Mas aí o Otto falava pra ele, tipo, não posso, estou ocupado agora. E o Otávio ficava, tipo, beleza, que urgência, o que? Minha bateria não está acabando, não tem o menor problema. E tinha! E pra mim o ritmo e a motivação até desses personagens acabou ficando um pouco perdido ao longo da história. Então, honestamente, eu acho que foi uma história que começou muito consistente, e aí quando chegou na metade final, parece que foi uma metade que foi escrita muito tempo depois da primeira, e aí o próprio autor já não lembrava mais das intenções originais que ele tinha ao começar a escrever. Então, resumindo, pra mim, o livro foi tipo assim, início, metade inicial, metade final, final. O final pra mim realmente não rolou. E respondendo a pergunta aqui do canal, que é, que pão seria esse livro? Eu digo que O Homem Vazio seria um pão paulista tradicional. Ou melhor, pão paulista tradicional, meu.
que basicamente é um pão francês, ou pão de sal, dependendo da sua região, com mortadela e manteiga dentro. Eu acho que esse sanduíche combina bem com esse livro, não só pela essência paulista, mas também porque é um pão que te deixa satisfeito, cumpre seu papel ali, mas que podia ir além. Podia botar um temperinho ali, um molhinho ali, só dar uma caprichada em alguns momentos, mas que continua sendo um bom pão. Então, apesar de eu ter feito várias críticas aqui, eu recomendo sim que você leia, porque continua sendo uma boa história. E, além disso, é uma boa história nacional e independente. E a gente sempre precisa estar aqui apoiando a nossa literatura nacional e ainda mais a nossa literatura nacional independente. Então é isso, se você ficou curioso ou curiosa sobre a história, ou se gostou do vídeo, deixa um comentário aqui, dá o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho! Eu aprendi a fazer isso outro dia, então agora eu estou recomendando para que você faça o mesmo, porque aí você me ajuda e se ajuda também. Então é isso, até mais!